Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um vídeo e um vídeo muito especial. Eu estou aqui em Aracruz, no Espírito Santo, na primeira igreja batista. E nós temos um evento aqui chamado Salto. E este evento é um evento feito para edificar principalmente a liderança. Mas o pastor aqui da igreja local, o pastor Luciano, ele tem um enfoque bastante apologético neste trabalho, já há algum tempo. Para quem não lembra, esta igreja é aquela do outdoor, onde foi colocado um outdoor muito importante falando contra a ideologia de gênero. E a igreja foi duramente perseguida. Então o pastor local entendeu a importância do trabalho apologético, do trabalho de defender a fé diante de uma sociedade extremamente corrompida. E um dos palestrantes que está aqui conosco nesta oportunidade palestrando é o professor Misael Silva, psicólogo, que trabalha com essa área da defesa da fé neste setor, e nós vamos ouvi-lo, porque eu entendo que a missão dele é muito importante nos dias de hoje, onde a ideologia de gênero impera, principalmente entre os jovens. Professor Misael, tudo bem? Bem-vindo ao canal do CACP e fale para nós aí do seu trabalho, da sua missão e do seu ministério. Ok. Obrigado aí pelo convite, viu, pastor? Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer, inclusive uma honra aqui conhecer o pastor João, né, com uma formação tão densa, tão apropriada para os nossos dias de hoje, que precisamos estar prontos, né, para responder a qualquer um que exigir a razão da fé que é em nós, né? Então, hoje eu trabalho com a psicologia desde 2010, que foi quando eu formei. Já comecei na clínica, trabalhando, atendendo todos os casos relacionados à psicologia, ansiedade, depressão, questões relacionadas à síndrome do pânico, toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo. E desde então eu venho trabalhando dentro da área da psicologia, e aí comecei a me envolver com o trabalho apoio a mulheres com gravidez indesejada. Depois do apoio a mulheres com gravidez indesejada, eu comecei a fazer um trabalho também com pessoas com HIV/AIDS em trajetória de rua. E desse trabalho, eu fui convidado para poder participar de um orfanato. A princípio, me apresentaram assim, né? Um orfanato. Eu só lembrava de Chiquititas, essas coisas assim. Mas quando eu cheguei lá, conheci o acolhimento institucional e trabalhei durante 4, 5 anos como coordenador de acolhimento institucional, trabalhando e cuidando de crianças vítimas de abuso, violência, exploração sexual infanto-juvenil. Então, meninas de 12, 17 anos e 11 meses. Meninos também, enfim. Então, trabalhei com essas questões e foi aí que eu conheci também o pastor Washington de Sá, o Ministério Infância Protegida, e desde então comecei a fazer parte do Infância Protegida, começando a fazer conferências falando sobre a importância da defesa, da garantia de direitos de crianças e adolescentes, questões relacionadas ao abuso, como identificar transtornos da sexualidade, e aí entramos nessa seara da pornografia e o cérebro, e foi aí que a gente teve também a oportunidade de falar sobre os transtornos da sexualidade para adultos também, né? Então, estamos nessa caminhada. Você falou, inclusive, recentemente lá no Congresso Nacional, eu assisti a sua palestra, eu até coloquei aqui no canal, para o espectador que está nos assistindo, você que não assistiu, eu vou deixar aqui no final desta entrevista, vá lá, assista todos os 40 minutos que ele fala aos senadores, muito importante o que ele falou. E ali você colocou da pornografia, do abuso que existe da pornografia, inclusive de estupros que são gravados ao vivo e transmitido. O que você tem para falar um pouquinho sobre isso para os nossos espectadores? Então, nós sabemos que a exploração sexual hoje voltado para a pornografia tem sido algo realmente criminoso, né, e cada vez mais, infelizmente, um número aumentado de vídeos como esse, porque quando a rede percebe que há uma busca de interesse por um determinado tipo de vídeo, essas pessoas que estão por detrás é uma máfia mesmo, tráfico humano. A gente poderia colocar mais diversidade de outros crimes que são feitos para poder garantir, entre aspas, né, dar prazer para pessoas que não entendem o peso do que elas estão fazendo. Então, hoje, um dos maiores sites de pornografia do mundo já foi processado, porque lá contém, se não me engano, até na época que eu vi, era 14, era 20 casos de estupros reais, e alguns envolvendo crianças, e eu digo menores de 18, menores de 12, às vezes menores de 10 anos,
e entraram na justiça para tirar esses vídeos e as pessoas não tiravam. Porque hoje, não sei se vocês sabem, a rede de pornografia, ela é a rede mais, assim, rica, milionária que existe dentro das outras redes. Você pode juntar todas as outras redes aí da internet, não vai dar o mesmo nível, volume de dinheiro que esse tipo de coisa dá. E dentro desse escopo de pornografia, você tem a pornografia infantil, que é onde é uma exploração da criança, do corpo da criança, essa violência contra a criança para atender a desejos aí totalmente pervertidos e adoecidos de pessoas que foram se enveredando na pornografia e chegaram agora a um conteúdo envolvendo crianças. Então, para mim, e tenho estudado sobre isso, e foi o que eu falei também lá, a pornografia é uma escalada igual drogas. Ninguém começa assistindo um filme de criança, a não ser que tenha uma perturbação mental mesmo, um transtorno pedofílico. Mas a maioria das pessoas começa a assistir a pornografia clássica, um homem, uma mulher, e daqui a pouco, quando vê, está nesse tipo de conteúdo, zoofilia, pedofilia, necrofilia e tudo mais. Né? Que a Bíblia, inclusive, condena. Eu estava também observando que nós temos aí um abuso infantil acontecendo nas escolas pela ideologia de gênero, que nós estamos vendo aí avançar com força e desenfreadamente sobre as nossas crianças. Recentemente, uma Universidade de São Paulo, ou Hospital de São Paulo, se não me engano, uma criança de 4 anos foi colocada no programa de transformação, troca de sexo. O que você tem a falar disso que está acontecendo? O que você orienta os pais que estão nos assistindo? Porque eu conheço muitos pais que estão desesperados diante do que as escolas estão fazendo com as nossas crianças. Agora, alguém mandou um vídeo para mim, que eu acho que foi aqui no Rio de Janeiro, aconteceu a dança do cavalo taradão, para criança de pré. Imagine você, homens homossexuais dançando a dança do cavalo taradão. Então, qual é a orientação que você dá para esses pais? O que você comenta sobre isso? O que você pensa como, além de um cristão, mas acima de tudo, um profissional da área da saúde, da mente? O que você tem a dizer sobre essa problemática? Eu acredito que hoje o maior problema da ideologia de gênero é quando ela usa de uma prerrogativa ideológica para poder fazer intervenções físicas que vão causar danos, e danos ainda nem conhecidos, totalmente conhecidos. Embora você já tenha o colégio pediátrico americano, né, que se distanciou ali não sei se é instituto que eles falam, Instituto Americano de Pediatria, e criou-se realmente um debate porque estavam querendo usar, né, de uma ideia científica ou pseudocientífica de que uma criança poderia nascer num corpo errado. Porém, isso aí já é muito conhecido, é raríssimo. Nós temos aí uma proporção mesmo em termos de população mínima desse tipo de caso, que inclusive persevera, é menor ainda. Então, o transtorno em si é chamado de disforia de gênero, hoje conhecido como disforia de gênero, antes era conhecido como transtorno de sexualidade, né? Depois foi transtorno de identidade sexual. E agora, por fim, transtorno de identidade de gênero, e agora disforia de gênero, que disforia é um sentimento interno de incompatibilidade entre o que a pessoa pensa de si, da sua autoimagem, e o que ela sente, né? Então, na verdade, o seu corpo biológico. E quando o DSM-5 faz isso, ele faz isso, infelizmente, não através de pesquisas, mas sim através de uma pressão ideológica, que já sofreu lá uma pancada na década de 70, e agora cedeu de novo a essas questões relacionadas a pressões ideológicas. Contudo, como eu dizia, a ideia de intervir sobre o corpo de crianças, não sabendo qual vai ser o dano, e já vendo danos muito palpáveis, como nódulos, aumento da pressão arterial, problemas relacionados a AVC, transtornos mentais, depressão, ansiedade, aumento da tentativa de suicídio, além de câncer. Em crianças. Em crianças e adultos que fazem o que a gente chama de cruzamento hormonal. Então, cruzamento hormonal, você dá hormônio masculino para uma mulher ou uma menina e vice-versa, um hormônio feminino para um menino, nós estamos fazendo com que o corpo entre num conflito. Ele vai se sobrecarregar e isso vai gerar doenças tanto físicas
quanto mentais, psicológicas. Então, o maior problema hoje que a gente luta não é contra pessoas ou desejos, pelo contrário, é contra uma ideologia que quer agora manipular crianças para um experimento social, que já foi feito lá com o John Money. Se vocês estudarem, pegar o caso do Dr. John Money com os irmãos Heimer, você vai ver que foi o desastre. Bom, eu estava ouvindo você comentar aqui no evento, né? Você dizendo o seguinte, que uma criança que, abre aspas, nasce com tendências homossexuais, na verdade o problema dela é hormonal. Então, quando nós temos aí na literatura a doutora Annie Moyer, ela chega na década de 90 na televisão inglesa e ela fala assim, eu descobri o porquê da homossexualidade. Ela fala isso, você pode ir lá, tem inclusive no YouTube ela falando sobre isso, e ela lança um livro chamado Brain Sex, né? Então, como se fosse o cérebro sexual, ou a sexualidade no cérebro, né? E ela propõe assim, de cada 10 casos hoje do que chamamos de disforia de gênero, 9 são meninos. 9 eram meninos. E o que seria propriamente dito isso? A partir dos 2, 3 anos de idade, a criança começa a mostrar uma característica que não é comum, não é típica para o seu sexo biológico. Então o menino começa a mostrar gostos femininos, que alguns podem começar a discutir, falar que é uma questão cultural ou não, embora já tenha experimentos com macacos rezos, por exemplo, colocam tanto de brinquedo lá para macacos de 3 meses, 4 meses, e aí eles disponibilizam brinquedos típicos masculinos e típicos femininos. E aí os meninos, os machos, a maioria pega a espada e carrinho, e as fêmeas pegam bonequinhas e ursinhos. Filhotes. E aí eles veem a mesma coisa na natureza. Então os machos pegam um gravetinho, enfiam um no outro e saem correndo, né? Então espeta o outro e sai correndo. E as fêmeas pegam os gravetinhos e embalam como criancinhas. Isso é um caso bastante conhecido. E já tem várias pesquisas sobre isso, principalmente nos primatas. Então, ou seja, essas características e gostos não são todas intervenções da cultura. A cultura não molda a preferência, a cultura molda como vai se manifestar o masculino e o feminino. Entendeu? Então, a cultura não cria um masculino e um feminino. A cultura cria a maneira de manifestar o masculino e o feminino. Entendeu? E aí, uma vez que nós então entendemos isso, percebemos isso, nós vimos que várias questões da ideologia de gênero, várias questões agora começaram a afirmar que as pessoas nascem assim. E aí, quando você vê essa perspectiva da Annie Moyer falando que isso acontecia mais com meninos do que com meninas, ela foi atrás do porquê. Por que isso acontece? Para cada 10 casos, 9 são meninos. E ela mesma fala, gente, está escrito no livro dela, só você ir lá ver e tal, pesquisar. Ela não é cristã. Ela não é cristã, não tem nada de cristão. Pelo contrário, ela queria que as pessoas agora deixassem em paz os homossexuais, porque ela entendia que daí veio a homossexualidade. E ela fala isso, não, agora deixa em paz, porque tá vendo, essas pessoas nasceram assim. E ela vai afirmar com essa vertente hormonal. Ela fala, olha, da 8ª à 12ª semana de gestação, a mulher, por algum motivo que ela não quis saber, isso é interessante também de um cientista, né? Por que ele não quer saber? Por que uma coisa acontece? Mas enfim, ela não sabe por quê e não questionou por quê. A partir da 8ª semana de gestação, o feto masculino, XY, ele teria que provocar no corpo da mãe uma produção de 800 vezes mais testosterona, que viria atuar sobre esse feto. E esse feto agora seria formado nele as suas gônadas sexuais, ou seja, os testículos, que são depois produtores e estimuladores da testosterona, para das glândulas do corpo, e agora também formaram o cérebro masculino. Então, o cérebro masculino tem uma série de alterações, segundo a Universidade de Israel mesmo, 1.551 diferenças, por causa da testosterona. Então, uma vez que isso não aconteceu no nível esperado de 800 vezes mais testosterona, essa criança começa agora a ter características mais femininas no começo da vida de 2 até os 5 anos. Porém, isso já está catalogado no DSM-5, Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, 5ª edição, e ela fala que, naturalmente, 96% dos meninos, 93% das meninas voltam a se identificar com o seu sexo biológico, sem ninguém fazer nada. Quando tem um pai e uma mãe ali presente, quando tem uma família estruturada. Quer dizer, uma família estruturada pode resolver esse problema, que é um problema hormonal, e se o Estado quisesse realmente ajudar alguém,
no caso os médicos, os cientistas, o certo seria ajudar essas crianças a ficar e aceitar o seu corpo natural, aliás, nem por indução psiquiátrica ou psicológica, mas por um tratamento hormonal. Então, aí que é a grande questão, quando você vai ver agora qual foi o problema desses meninos. Não é um problema hormonal depois que ele saiu da barriga, porque agora o hormônio dele está regulado. A questão foi no período fetal. No período fetal ele sofreu uma alteração que até os 7 anos ele vai se normatizar. Então, até os 7 anos, naturalmente, o corpo dele vai reequilibrar aquela questão hormonal e agora a estrutura cerebral criando as trilhas sinápticas típicas da sua resposta de DNA, né? Ou seja, o DNA já tem a resposta. Agora, ele só tem que manifestar isso e ali no dia a dia, ele não tendo interferências outras, a maioria absoluta vai perder esse tipo de comportamento e vai voltar a se identificar com o seu sexo biológico. Inclusive, o médico pediatra famoso canadense, homossexual, pró-movimento LGBT, ele disse, e depois dessa fala foi afastado do hospital canadense, né, o Trudeau lá, com várias questões aí ideológicas também, ele disse que você deveria ajudar uma criança a se identificar com seu sexo biológico, porque isso seria mais saudável para ela. Quer dizer, o que acontece, olha, gente, a magnitude dessa informação. A criança, vamos supor, teve lá um problema hormonal ou até mesmo interferência da mãe que queria um sexo específico e ela nasceu com outro. Ela queria menino, nasceu menina, queria menina, nasceu menino. E a gente sabe muito bem que a criança já é influenciada desde o ventre materno. Essa criança nasce com uma tendência hormonal, vamos dizer assim, por causa da problemática do hormônio. Se ninguém interferir e deixar o ciclo natural das coisas, ela vai aceitar e conduzir-se no seu sexo natural sem problema. Mas aí nós temos hoje, que nem essa criança que a mãe levou para o hospital e que os médicos lá no hospital, escola, aplicaram hormônio feminino. Era menino, aplicaram hormônio feminino por causa de uma suposta tendência a ser uma menina. Se ninguém mexesse nesse menino e fosse dado uma educação formal para ele, ele aceitaria o seu sexo natural e tocaria a vida. Há uma probabilidade muito grande disso acontecer, segundo o próprio DSM-5. Então, no DSM-5, ele vai falar que 96% dos meninos vão ter, normalmente, a sua identificação como menino. Alguns podem ter como resquício algum conflito depois na adolescência com um desejo homossexual. Porque, na verdade, quando a gente fala de disforia de gênero, nós estamos falando de o transgênero. Então, ou seja, aquela pessoa que ela não se identifica com o seu corpo. Já a homossexualidade, nós estamos falando do desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Então, no transgênero, ele está num conflito de autoimagem. Mas que no DSM-5 ele sugere, sim, que uma vez que esses meninos não tiveram adequadamente aí, né, esses hormônios regularizados, não falo nem hormônio, eles não tiveram essa questão cerebral regularizada através de explosões de hormônios posterior ao nascimento, eles vão na adolescência apresentar questões de homossexualidade, de desejo agora. Não mais agora de identidade, mas agora de desejo. Isso aí. Bom, eu tenho tanta coisa para perguntar para ele, mas não vai dar nessa entrevista que ele tem que palestrar daqui a pouco. Mas veja, professor, o que a gente está observando aí que você está falando, e você está falando aqui de coisas técnicas, de linguagem científica. Outro dia estava lendo que o próprio Freud falava que era possível transformar um hétero gay e um gay em hétero. Freud acreditava em reverter a mente invertida. Quer dizer, Freud hoje seria rechaçado no meio acadêmico da psiquiatria e da psicologia. Mas, diante do fato, então, para a gente terminar a nossa entrevista, qual é a orientação que você dá para os cristãos, que a maioria que assiste o nosso canal é cristãos, os pais, a palavra que você dá para eles para a gente terminar essa entrevista, porque eu sei que você tem que palestrar daqui a alguns minutos. Então, hoje, inclusive, essa questão que aconteceu em São Paulo, na USP, né, no hospital lá, HC, foi no Hospital das Clínicas, e junto com a USP, está sofrendo um processo por realmente considerar que essa é uma intervenção ideológica. Nós não estamos discutindo aqui se as pessoas podem ou não fazer. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, desde que elas tenham a capacidade da tomada de decisão e elas não sejam uma cobaia de experimento para algo ideológico.
Então, se um adulto quiser fazer isso e ele tiver dinheiro para ele fazer uma alteração no seu corpo porque ele não se sente bem, aí é uma questão dele, questão do adulto. E nós não estamos em nenhum momento interferindo em qualquer coisa desse tipo. Nós estamos falando de crianças que, sabidamente, estão correndo risco com um tipo de atuação como essa e há um silêncio. Há um silêncio, inclusive, da própria ciência para falar e mostrar que, olha, isso não é algo saudável para a criança, e isso está sendo um abuso infantil, que foi o que o Colégio Americano de Pediatria chegou à conclusão. Isso é um abuso infantil, isso é você trazer uma perspectiva equivocada para os pais, de que há uma possibilidade disso acontecer, porque cientificamente não tem nada que comprove isso. Não tem nada que mostre isso com uma pessoa, a não ser, tá vendo, um aspecto psicológico. O menino mostra interesse por coisas femininas e vice-versa. Mas esse é um aspecto psicológico que é altamente hoje, então, já estudado. The New Atlantis vai falar sobre isso, sexo e gênero. Você tem aí o Nascido Gay, né, do professor John, eu esqueço sempre o sobrenome dele. Você tem vários outros pesquisas que mostram que há o fator hormonal, fora outros fatores já conhecidos, o fator do irmão mais velho, enfim, causam alguns transtornos, e a gente está aí querendo mostrar o cuidado com a criança. E mostrar para os pais que tem outros recursos, existem outras formas, e é necessário conhecer mais sobre esse assunto e não ir pela ideologia, e sim pela ciência. Então, não tem como uma pessoa nascer no corpo errado. O que pode acontecer no máximo é um fator gonadal, que não foi bem desenvolvido e que pode gerar algum transtorno, como você tem o XY feminino, raríssimo, 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 e o XX masculino, que é também provocado por, agora sim, anulação total dos hormônios esperados para aquele sexo. Então, exemplo, a menina recebeu 800 vezes uma testosterona e aí ela se tornou um XX masculino. Entendeu? Isso seria aí a famosa androgenia, ou até mesmo, se a gente pensar, não seria o caso explícito, mas seria a questão como é que chama, gente, quando a pessoa não... O hermafroditismo. Entendeu? Que aí, fazendo um exame de cariótipo, você sabe qual que é o DNA, se é XX ou XY. Entendeu? Que já aconteceu um caso raro nos Estados Unidos. Mas fora isso, são anomalias assim, muito, muito, muito raras. 1 em 1 milhão, literalmente. Não estou exagerando, 1 em 1 milhão. E olhe lá, hein? Tá bom? Então é isso. Procurem a verdade aí, procurem o melhor para a criança, para o adolescente, porque essa é a nossa defesa. Criança e adolescente precisam ser defendidos de experimentos. Né? Professor, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Sua saudação final aos nossos espectadores aqui do canal. Muito obrigado. Espero que vocês aí realmente venham se interessar por esse tema. Eu acredito que isso tem tudo a ver com a apologética. Hoje precisamos ter um conhecimento vasto sobre vários assuntos para que a gente possa, inclusive, gerar o bem-estar de criança e adolescente e a proteção de criança e adolescente. Ah, sim. Então, gente, se você quiser conhecer um pouco mais, precisa alimentar mais o canal lá, mas você entra lá, Misael com Z Silva PC, PSI de psicólogo. Ok? YouTube, né? Isso aí, no YouTube. Tá bom, gente? Vai lá no canal dele, se inscreva. Esse irmão aqui é uma bênção. Muito obrigado, Misael. Eu sei que você tem que palestrar agora. Muito obrigado você que nos assistiu até aqui. Um grande abraço e Deus te abençoe.